pessoal, eu trouxe uma arte muito bacana dentro do Canva, ela tá cheia de técnicas profissionais, então eu recomendo que você fique até o final para aprender essas técnicas e conseguir executá-las dentro do seu design. E a melhor parte é que esse design é totalmente dentro do Canva gratuito, então se você não tiver o Canva Pro, você vai conseguir fazer ele da mesma maneira. Sem mais enrolação, vamos para a tela do computador para a gente ver como que a gente cria esse design na prática. Bom, antes da gente iniciar a nossa criação de hoje, eu quero reforçar os trabalhos que já estão no canal, ok? São trabalhos onde você encontra o passo a passo completo com as imagens disponíveis para download, então você consegue fazer qualquer uma dessas criações dentro do Canva gratuito, então vale a pena se inscrever no canal. E se você quiser, você pode deixar uma sugestão, lembrando que aqui são sugestão de inscritos, alguns desses trabalhos, então deixe uma sugestão. Mesmo que eu já tenha trazido no canal, eu posso trazer uma outra ideia. Um exemplo disso seria o Neymar, que eu já fiz uns 5 flyers dele aqui. Inclusive nessa exposição aqui eu só tenho um, mas eu tenho outro dele no Santos, tem na seleção brasileira, tem no PSG. Então, se você tiver alguma solicitação, fica à vontade, deixe nos comentários, ok? Para o trabalho de hoje, a gente tá com essas imagens aqui que eu utilizei, e esse é um trabalho aqui, cara, com muitas camadas. Como vocês podem ver, ó, tem muitas camadas de criação aqui, ó. Aqui a gente está com o nosso pós-produção aplicado. A gente focou muito na repetição, tá vendo? Então pós-produção ele traz esse peso visual principalmente na imagem dele. A gente ganha um destaque no vermelho. Tá vendo? Então pós-produção tá bem interessante. Então fica até o final que você vai entender como que a gente chega nesse resultado. E por alguns momentos, eu vou estar dando algumas dicas enquanto eu faço a criação, desse background aqui, porque vocês veem que é muita repetição. Eu vou criar do zero para vocês entenderem, como que eu fiz, mas isso aqui é muita repetição, cara. Então, em alguns momentos eu não vou estar explicando o que eu estou fazendo, porque eu vou estar repetindo o procedimento, beleza? Ó, primeiro passo, pegar o seu background zerado, 1080 por 1350, e esse fundo aqui que eu estou utilizando, olha isso. É um fundo bem, digamos que aleatório, para você fazer o wallpaper no Manchester United. A gente teve acesso a isso aqui, ó. Quem pegou essa época aqui do Manchester, 2008, 2007, cara, esses caras jogavam muito. Era um timaço mesmo. Essa época aqui foi uma época de ouro comparado com a de hoje, Mas como esses detalhes não vão aparecer na nossa imagem, uma imagem de alta resolução, a gente vai focar aqui no logo, ok? Então com a sua imagem de background, o primeiro passo vai ser aplicar um dual tone, ó. Então aqui eu excluí, porque essa aqui de baixo já está com dual tone. Então vocês podem ver que é a mesma imagem, vocês vão entrar em dual tone, vocês podem selecionar qualquer um, em destaque vocês colocam esse vermelho mais forte e na sombra vocês colocam o preto, ok? Aí eu vou posicionar o background aqui, a gente vai aumentar ele no máximo, que a gente vai focar no símbolo do Manchester. Então a gente pode deixar aqui, ó, dá até para aumentar mais. Então dá para deixar assim, ó. Então a gente pode adicionar aqui, ó, vocês veem que a imagem ela tá com uma qualidade excelente, por ela ser bem grande. Então quando vocês forem buscar imagens para criar os seus trabalhos, sempre foquem em imagens de alta resolução para vocês terem um resultado melhor, ok? Agora a gente vai pegar um quadrado, uma forma, colocar no preto. Aqui, ó, você vai colocar no preto, depois você vai colocar em gradiente aqui, tá vendo? Você vai pular de cor, sólida para gradiente, vai adicionar um novo preto. Vocês podem ver que é o mesmo preto e vamos transparecer aqui, ó, tá vendo? Isso serve pra gente colocar na parte de cima e na parte de baixo, não sei se vocês conseguiram visualizar num primeiro momento, mas a gente encaixa esse pequeno detalhe aí no nosso design. Então eu vou encaixar aqui, ó, vou duplicar, vou encaixar aqui embaixo também, pra gente ter esse resultado aqui, ó, tá vendo? Para o nosso foco de vir mais pro meio da arte. Então vocês veem que o wallpaper a gente consegue aumentar mais, tá vendo? Porque o Manchester tá pegando em tudo. Que a ideia realmente é aproveitar o fundo também, porque a gente tem muita informação, Porém a gente também consegue aproveitar o fundo aqui, destacando algumas informações, ó. Então o logo ele praticamente até sai
né, um pouco fora aqui, ó, da nossa imagem principal, né? Vocês estão vendo aqui a parte lateral do logo, mas não tem problema porque a gente quer focar em pegar esses detalhes do master, ok? Então aqui eu vou puxar umas guias, ó. Então vou puxar essas guias aqui para mim conseguir replicar do mesmo tamanho. Então aqui, ó, vocês estão vendo que aparece a numeração. Quem quiser posicionar as guias para ter o resultado da mesma maneira, fica à vontade. É porque eu quero reproduzir uma cópia igualzinha do que eu fiz aqui em cima. Tá vendo? Então como se fosse uma margem aqui. Então vamos lá. Primeiro passo, pegar o texto. A gente vai utilizar essa fonte aqui, uma fonte muito interessante. Aqui a gente pode escrever Mateus, ó, no maiúsculo, ok? Mateus com H aqui, né? Aqui a gente pode aumentar, então eu vou aumentar aqui. Eu posso puxar aqui mais uma vez pra cá, ó. Tô puxando essa guia aqui pra gente ver o tamanho do nome do Mateus. Aqui, ó. Então, aqui eu posso aumentar, ó. Eu realmente recomendo que você fique até o final dessa aula aqui, porque a gente tem muita camada aqui de detalhe e efeito, okay? Que vale muito a pena você estar ficando para ver como que a gente chega nesses resultados. Por exemplo, o braço dele que aqui está aparecendo e aqui não, né? Eu aposto que você não tinha reparado, mas é um pequeno efeito interessante, um aspecto 3D do Canva. Então aqui, ó, vocês podem ver que eu estou posicionando Então posso deixar aqui, ó. Posso deixar dessa forma aqui. Tá vendo? Então as guias, né, elas estão me ajudando a replicar com excelência aí o que eu criei num primeiro momento. Você não tem necessidade de puxar a guia, mas se você quiser puxar, né, você pode vir aqui em arquivos, configurações, mostrar réguas e guias, ou atalho Shift R se você tiver no computador. Tá vendo? Então, a gente consegue chegar aí dando uma assertividade maior aqui. Então aqui eu vou colocar no vazado, aqui eu posso deixar no 10. Aqui em cima eu vou fazer o mesmo procedimento. Então agora, com a mesma fonte eu vou escrever Manchester. Então nesse momento, eu vou... Essa é a parte que vai demorar um pouquinho mais, né? Eu quero fazer realmente do zero para vocês verem o procedimento, para se alguém tiver dúvida conseguir ver esse momento do vídeo várias vezes, né? Se for necessário. Aqui, como eu falei, ó, como é repetição, não vou explicar. Então vocês viram que eu escrevi Manchester, não tem segredo. E esse Manchester eu vou utilizar o tamanho da própria palavra Mateus aqui, ó, para me apoiar nele, ó. Tá vendo? Ó? Então, ó, Manchester, vou colocar aqui, posso encaixar ele aqui, ó. Posso diminuir um pouco. Então vou ter 3 Manchesters, porque eu tenho 3 Mateus. Tá conseguindo entender? Isso é um princípio de repetição do design, né? Eu não vejo nenhum canal explicando. O canal de Canva, o Photoshop eu vejo mais, mas canal de Canva eu não vejo explicando uma criação, trazendo essa parte teórica também, que a gente está focando muito na repetição. Isso é um princípio Tá gostando desse conteúdo? Se a resposta é sim, não se esquece de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Deixe sugestões do que você gostaria que eu trouxesse dentro desse canal, focando no Canva gratuito. A sua ajuda é muito bem-vinda, pois ela pode mostrar para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele pode alcançar outras pessoas, e isso me ajuda bastante. E se você quiser ganhar dinheiro com Canva, eu deixei meu treinamento fixado aí no primeiro comentário. Lá eu abordo desde a teoria do design até a parte da composição dentro do Canva e a execução, onde eu te ensino a conseguir seus primeiros clientes. Ou seja, lá você aprende uma nova habilidade e também aprende a monetizar ela. Se você tiver interesse, o link está fixado aí no primeiro comentário junto com o cupom de desconto. Vale a pena dar uma olhadinha. Agora vamos voltar para a nossa arte. É só baixar as imagens para conseguir criar esse trabalho junto comigo. Aqui, ó, eu tô colocando nas pontas, tá vendo?
Então, o fornecedor esportivo do Manchester, o logo da liga, aqui embaixo escrevo, né, o segundo turno, a data e a hora da partida e o confronto entre Manchester e Chelsea. E aqui eu quero mostrar para vocês que eu já apliquei o Dual Tone, né? Essas imagens vocês vão encontrá-las já no branco. Então a imagem tem só a cor original. Ó. Na verdade isso aqui seria um vetor, né? Então pegou ele no Google, ele vem no preto. Aí eu coloco ele no branco, né? Que seria a ideia principal da nossa imagem aqui. Ó. Então aqui, ó, posso deixar aqui com essa mesma fonte. Então você adiciona o título mais uma vez. Eu estou muito acostumado a duplicar o meu material, né? Porque a mesma fonte é tudo a mesma coisa, então duplico aqui, diminuo aqui, porque o computador é muito mais rápido. Então aqui, ó, dupliquei, opa. Vou pegar esse Matheus aqui que eu dupliquei, ó, opa. E vou colocar só um X aqui, ó. Para exemplificar o confronto aqui, tá vendo? E aqui eu vou puxar uma guia mais uma vez, ó. Que aqui desse lado aqui eu vou estar escrevendo vou escrever aqui, ó, segundo turno. Eu pesquisei o nome desse clássico, não tem. Opa. Segundo turno. Eu escrevi na verdade, né? Segundo turno. Eu nem sei se a Premier League se chama assim, né? Mas eu tô colocando aí para ilustração, né? Você pode estar querendo um trabalho desse para alguém, então aqui eu posso te mostrar onde você poderia colocar essas informações. Então, segundo turno. Vou colocar 13/9. Espaço, vou colocar esse elemento aqui, então Shift e a tecla do lado do Z, se você tiver no computador, para colocar esse elemento. No celular eu acho que ele deve estar nas outras opções do teclado, que é 16 horas. Então aqui posso posicionar aqui e eu quero aumentar aqui, ó, pra gente ter o mesmo tamanho, tá vendo? Então vocês viram que todo momento eu tentei seguir o mesmo tamanho de tudo. Então vou dar um Shift R pra gente tirar essas guias daqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, comparado com o que eu já trouxe no canal, esse aqui deu um pouquinho mais de trabalho. Mas sem segredos também. Então, essa imagem aqui eu vou duplicar ela, eu vou jogar ela aqui. Vou aumentar ela, ó. Então ela tá assim. O Matheus, ele tá passando um pouquinho do nome dele aqui em cima, ó. Então vou deixar aqui. E agora a gente vai usar esse app aqui, ó. A gente tem um corte bem seco aqui, eu quero retirar esse corte, então vou utilizar esse aplicativo aqui, ó. Você pode buscar os apps aí no Canva, ó. E você vai fazer essa busca aqui, ó, imagem Blender, e aí tem que ter esse ícone aqui, ok? Então aqui, ó, vou tirar aqui de baixo só, tá vendo? Então aqui nesses pontos eu consigo mexer, né, onde que eu quero tirar, tá vendo? O ponto de baixo ele sobe o corte e aqui sobe até onde que eu quero suavizar esse recorte, tá vendo? Então eu vou deixar aqui, ó. Vou salvar. Vou trabalhar algumas questões nessa imagem aqui, ó. Então a gente pode vir editar, você vem editar, você pode colocar um pouquinho de contraste, um pouquinho de vibração, ó. Nitidez, claridade, cuidado com nitidez e claridade, que eles podem comprometer a qualidade da foto se você estourar muito. E aqui, vou entrar nas camadas, vou posicionar essa imagem aqui, ó. Vou posicionar acima aqui, tá vendo? Esse aqui, esse Matheus eu posso posicionar abaixo, então tenho só um acima, que é esse aqui inferior, tá vendo? Então esse aqui, né, como vocês viram dentro das camadas, esse aqui ele tá acima do Matheus. Esse é o único. De todos os textos que a gente tem aqui, esse é o único que tá acima dele.
Por quê? Porque agora a gente vai duplicar o Matheus e a gente vai cortar aqui a imagem, ó, deixar só no braço para ganhar esse efeito. Tá vendo? Cara, é um detalhe muito simples. É uma coisa muito simples de se fazer, né? Só que faz total diferença esse efeito 3D, porque esse braço tá aqui acima e esse aqui, né, ele tá abaixo. Então, um efeito 3D bem interessante, bem simples de se fazer. Então aqui a gente já está finalizando, ó. Vamos só pegar essa outra imagem dele aqui. Onde a gente trabalha as mesmas questões aí. Então aqui eu vou aumentar um pouquinho do brilho disso aqui, ó. Não muito, isso aqui já tá bom, ó. Contrastezinho. Saturação não, vibração. Nitidez. Claridade. Um pequeno efeito que eu esqueci de aplicar na imagem de cima é esse aqui, ó. A gente vai entrar no Dual Tone, vamos chegar no vermelho aqui, ó. Deixa isso aqui no 6. Olha a diferença. A gente ganhou um aspecto avermelhado aqui, então aqui eu vou apagar esse braço dele para poder aplicar o efeito na imagem original. Então eu vou aqui no Dual Tone. Foi um pequeno detalhe que eu esqueci. Então aqui eu posso colocar no 7. Então aqui eu posso duplicar novamente e recortar o braço aqui, ó. Então na mesma imagem, tá vendo? Ela tá acima agora. Aí a gente vem, tá vendo? Eu poderia fazer no braço contrário, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Então só dando um exemplo para vocês. Então eu escolhi esse braço aqui, mas vocês podem fazer no braço contrário aqui. Então cortei aqui, ó. Deixei essa imagem de cima, então aqui a gente só tem acesso ao braço, tá vendo? Então o braço tá aqui, dentro das camadas, e a imagem completa tá aqui abaixo desse nome Matheus. Beleza? Então aqui, por último, a gente vai duplicar isso aqui. A gente já tá finalizando. Então, para quem chegou até aqui, eu vou pedir que se inscreva, né, que te deixe uma sugestão aí para o canal. Fica à vontade para se inscrever, para deixar uma sugestão, né, de conteúdo para a gente trazer para esse canal. Porque eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, cara. Disso eu tenho certeza. Então, né, você pode retribuir aí totalmente gratuito. A melhor coisa que você pode fazer, né, para retribuir o trabalho de gravar esse vídeo e de trazer esse conteúdo para o canal seria comentando, né? Seria o melhor para poder engajar. Então deixe qualquer comentário positivo, negativo também, se você não gostou, se você não acha que eu não explico bem, né? Se você tem sugestão de melhoria, deixe um comentário positivo também, se gostou, né? O que você faria de diferente, se você conseguiu replicar, se você teve alguma dúvida, né? Então deixa um comentário, vai me ajudar muito. Agora aqui por último a gente vai fazer essa busca aqui, vamos pegar esse elemento aqui mesmo, colocar ele no vermelho aqui, ó. Vamos entrar nas camadas, vamos pegar esse vermelho aqui, vamos colocar ele só acima do background, porque ele é um pequeno detalhe que eu tenho certeza que você também não tinha reparado, por isso que eu falei no começo desse vídeo. Esse é um design que tem muitas camadas. Literalmente muitas camadas, então olha quantas camadas que a gente tem aqui, ó, nesse trabalho. Mas a gente finalizou ele agora e estamos prontos para fazer a nossa pós-produção. Para você que chegou até aqui comigo, né, meu muito obrigado. Imagino que você se interesse pelo conteúdo. Então deixa aquele like, né, se você aprendeu algo nesse vídeo, e deixa uma sugestão, ok? Então aqui eu fiz o download da minha imagem. Eu gosto de jogar minha imagem finalizada acima da imagem, né, da construção que eu tenho, porque aí aplicando alguns efeitos eu consigo ver a diferença final aí do meu trabalho. Então eu tô com o meu trabalho aqui, vou em editar, posso aplicar um pouquinho de contraste, ó. Normalmente eu gosto de estourar os efeitos aqui, né, pra gente ter um resultado bem agressivo. Vibração também, ó. Nitidez, claridade, ó, tá vendo? Ó? Quanto mais se estoura, mais você perde, né,
alguma qualidade. Né? Quando um efeito fica muito estourado, ele não fica muito legal visualmente. Então, já tive essa dúvida no comentário de como não comprometer a sua finalização, não precisa estourar o efeito. Né? Eu gosto desse efeito aqui bem mais chamativo, tá vendo? Mas aí também vai do critério de cada um. Você vê que compromete realmente a qualidade. Né? Então, se a gente diminuir, a gente não... Por exemplo, se eu colocar isso aqui no... Vou colocar aqui no 5 e aqui no 5 também. A qualidade ela já se mantém, tá vendo? Só que em contrapartida a gente não tem um resultado tão diferente do resultado final. Só o filtro mesmo. Então isso depende de imagem para imagem também. Tem imagem que fica legal quando a gente estoura os efeitos e tem imagem que acaba comprometendo a qualidade. Então para quem chegou até aqui comigo, meu muito obrigado. A gente finalizou esse trabalho, né, de hoje. Não se esqueça de deixar sua sugestão, de se inscrever. Tamo junto e até a próxima.